Vamos começar mais uma aula da nossa série Bereshit, aula de número 129. Antes, só corrigir, a aula passada eu falei que era a aula de 129, mas na verdade era 128, como está escrito, e agora é 129. Porque quem chegou lá pode ter ficado desesperado, caramba, perdi uma aula, não gravou. Não, eu que errei mesmo. A aula passada, que o título é Yosef era comunista, alguma coisa assim, é a aula 128. E agora é essa aula de 129, primeira vez que eu errei. Mas, vamos lá. Essa aula, então, a gente vai acabar o capítulo 41. Na verdade, a gente acabou na aula passada, o capítulo 41, só que a gente deixou umas perguntas no ar. Também a gente estudou o final, o meio do capítulo 47, que foram todas as reformas que Yosef fez nos 2 primeiros anos no Egito, né, que comprou dinheiro, aí depois não tinha dinheiro os animais, a terra, mudou eles de lugares, depois os próprios corpos, né, a gente viu tudo isso. E a gente acabou a aula passada perguntando qual o objetivo de Yosef no Egito, né? O que ele queria com tudo isso, além de, obviamente, resolver o problema, mas por que mudar as pessoas de lugar e tudo mais. E nessa aula a gente vai começar, se Deus quiser, também o capítulo 42, que é quando a história começa a ficar emocionante, virar assim, tá, toda hora, todo novo ato que tem na Torá, fala, não, esse é o mais legal, né? Esse é o que eu mais gosto. Mas acho que esse é o que eu mais, o que eu mais gosto. Mas tá bom, não é muito confiável, porque eu sempre acho que... Mas esse de Yosef dos irmãos, agora que os irmãos vão descer pro Egito, e você vai fazer toda a trama, vocês são espiões e tudo, até culminar em Parashat Vaigash, que o Yehudá vai lá e vai falar para Yosef, depois Yosef se revela. Para mim é tipo uma das partes mais interessantes. Então, quem acha que viu coisa, tipo muita coisa nas aulas que né, essas 130, 129 primeiras aulas, ainda tem muito mais coisa surpreendente, importante, interessante, profunda para a gente estudar ainda, porque no final, o Bereshit, que a gente está estudando, é um livro e tem um objetivo, e a gente está chegando no final desse livro e a história tem que, tudo que a gente viu desde a criação do mundo até agora, tem que ter um final, né? Tem que ter um desfecho e um objetivo, então a gente está chegando cada vez mais próximo desse objetivo. Dito isso, então vamos começar a aula. Então, vamos só trazer algumas coisas que a gente já viu até então. Yosef, por fora, parecia um egípcio, e por dentro, os sábios, a gente vai aprender que ele se manteve hebreu, certo? A pergunta que a gente tem que... Agora a gente está na história seguinte, com 30 anos ele virou a pessoa mais importante do Egito, abaixo do faraó, que manda em tudo, basicamente em tudo, né? Se passam 7 anos de fartura, começa a seca, e se vão os 2 primeiros anos de seca até que vai começar a nossa história. Então daqui, desde que Yosef virou pessoa poderosa, se passam aqui já 9 anos. Então já é um tempo assim considerável. Ele está com quantos anos então agora? 39 anos. Com 30 ele vira a pessoa mais importante do mundo, agora está tipo 9 anos no poder, mais do que reeleição. Então já dá tempo de se acostumar com o poder, né? Já tem toda uma etapa da vida. Se a gente for pensar mais ou menos a história da 7 anos de fartura, e aí agora estamos nos 2 de seca, passaram 2 de seca, quando no início do terceiro os irmãos vêm, como se fosse isso. Tá? Então agora está com 39 anos. Se a gente pensar na vida do Yosef, a gente vai ver que pelo menos nos 6, 7 primeiros anos Yosef vive com Lavan, com o avô, certo? Com 6 anos mais ou menos que Yaakov foge, que lembra que ele fica mais 6 anos, desde que Yosef nasce, ele fala, agora vamos embora, mas ele fica mais 6 anos pelo gado. Depois foge, então ele fica com o avô. A gente pode entender que durante esses 6 anos ele ficava agarrado com a mãe e tal, mas não necessariamente ele tinha algum contato com o pai, mas o pai não estava muito disponível para ele. Por que não? Porque o próprio Yaakov, quando foge, ele fala, eu trabalhei dia e noite, eu não dormia. Então ele só na relação. O Yaakov, tá? Então é isso, o pai está sempre trabalhando, ele está com a mãe. Depois eles fogem, eles ficam em Sukkot 1 ano e meio, aí depois vão para Shem, então eles tem um negócio de Esav, eles ficam até chegar na casa do pai, se passam aí mais uns 2 anos, vamos dizer assim, talvez um pouco mais. Então até os 8 anos, ele, né? Quando ele chega em Israel, no início desses 2 outros anos, quando eles fogem, morre a mãe dele. Né? Agora o pai dá mais atenção para ele, porque não está mais trabalhando, sendo escravizado pelo Lavan.
né, o sogro, o avô do Yosef, mas morre a mãe, com quem ele era muito, muito, muito apegado, e ele fica sem mãe e só com um irmão pequeno que nasce no início desses anos, né? Então vamos dizer que o irmão está com 2 anos nessa jornada e Yosef já está com uns 8 anos, vamos dizer assim, 7, 8 anos, alguma coisa assim. E aí ele chega na casa do pai, e aí a vida fica um pouco mais tranquila, tudo se ajeita, até que a história em Vaishev começa a conhecer aos 17 anos, que aí começa o ódio dos irmãos. Então isso a gente está falando dos 8 aos 17 anos, aqui também são 9 anos de vida que você viveu tranquilamente em Israel, com o pai, com a família, até os irmãos odiarem ele, aí ele é atacado no poço, é vendido para o Egito, tá? Chega lá como escravo, fica 1 ano como escravo. Trabalhando como escravo, a gente vê que não é tão escravo assim que ele vivia, ele foi galgando, né, patamares, e ele é acusado por tentar, né, alguma coisa com a esposa do patrão, ele vai para a prisão e fica 12 anos na prisão. Então o maior período da vida dele até então é na prisão, 12 anos. Uma vida muito, né, cheia de agitada. Fica 12 anos na prisão, sai da prisão, vira o rei do Egito, agora se passam 9 anos que ele é a pessoa mais importante do mundo. Então, alguma coisa mudou aqui em Yosef ou não? E agora, desconectado da família e tudo mais. E no final a gente viu que quando ele tem 2 filhos, ele bota o nome dos filhos. O primeiro, que Deus fez me esquecer de toda a casa do meu pai, de tudo que eu sofri. E o segundo, agradece a Deus que eu frutifiquei nessa nova terra. E a pergunta é, daqui 9 anos, quem é o Yosef? Essa é a pergunta que vai ficar. E tudo que ele está fazendo é em prol que é dele próprio, é da melhorar a sociedade, ou ele está fazendo alguma coisa em prol da família dele? Essa vai ser a pergunta que mais para frente a Torá talvez vai tentar explicar para a gente, né? Que as coisas não são tão óbvias assim, e não necessariamente Yosef sabe exatamente por que ele está fazendo as coisas, né? Isso é a primeira introdução. A segunda introdução é entender que Yosef aos 17 anos ele tem sonhos. E da partir daí os sonhos vão entrar na vida dele e modificar a vida deles através desses sonhos. Isso representa muito porque ele interpreta esses sonhos, tá bom? Ele tem 2 sonhos principais quando jovens, que esses sonhos talvez é o que vai acontecer na vida durante todo o percurso da história dele, que é tentar concretizar esses sonhos. O primeiro, então, é o sonho que... Vamos voltar para ele, para início de Parashat Vaishev. Aqui. Capítulo 37. Aqui, versículo 5. E sonhou Yosef um sonho, e contou para os irmãos, e os irmãos ainda odiaram ele, e falou, ouçam o sonho que eu sonhei. Aqui, o versículo 7, capítulo 37, versículo 7. Veja, Anarno me'almim malumim, a gente está vatando o trigo, né, feixes de trigo, betor hassadeh, dentro do campo. Venekama lumati, e veja, se levantou o meu feixe, vegam nitzav, e também ele se manteve em pé, vene tesubena lumoterem, e veja, rondavam em torno do meu feixe que se levantava e mantia, o feixe de trigo de vocês, de cada irmão, né? Vestahavena leomati, vocês se curvaram para mim. Então esse é o primeiro sonho, então, dos feixes de trigo, tá bom? A pergunta é quando se concretizou esse sonho, ou quando ainda vai se concretizar, né, no caso. Não é tão claro assim, os comentários vão ter um monte de explicações, tá bom? Mas a princípio tem alguma coisa a ver com trigo, que tem muito a ver com o que ele está fazendo lá no Egito, que é salvando o trigo, né, que é o alimento que dava no Egito, o mundo inteiro através do trigo. A gente viu que Betor Sadeh dentro do campo é no lugar externo, ou seja, é fora da terra de Israel. É o lugar, a casa é o lugar interno, o campo é o lugar externo. Então seria fora da terra de Israel, seria no Egito, que é a maior Sadeh do mundo, é o maior campo do mundo. Quando a gente fala campo de trabalho, né, onde as coisas acontecem, era a maior potência do mundo. Então a gente vê que era no Egito, tem alguma coisa a ver com trigo, e os irmãos vão estar rondando e se curvando a ele pelo trigo dele, né? Seria o caso aqui. E os irmãos vão interpretar, vão falar os irmãos, Amalok Temunor Halene, você quer ser agora o rei da gente, sobre a gente? Por quê? Porque o rei a gente sabe que vai ser Yehudá. Yehudá é o rei de Israel. Agora você quer ser o rei? Você vê Machot no Sholbano e você quer ser o nosso governante?
Yosef aí odiaram mais pelos sonhos e pelas palavras de Yosef, ou seja, essa é a interpretação dos irmãos, que vocês vai reinar e governar a gente. Você quer isso? Aí tem o segundo sonho. Vai Halom 9, versículo 9, ele sonhou mais. Halom Acher, outro sonho, e contou para os irmãos e falou, ó, Ine, Halam te Halam Vodene, agora tem o Shemesh Ve'Are, tem o sol e a lua, Ve'asar Echad Kochavim, e Ve'Echad Asar Kochavim, e 11 estrelas que se curvam para mim. Agora não tem nada a ver com trigo, é basicamente o sol, a lua e as estrelas, que são 11 estrelas, são os 11 irmãos, provavelmente, se curvam para mim. Quem são as 11 estrelas? Os irmãos. Quem é o sol? O pai. Quem é a lua? Ou é a mãe? A gente viu na aula, não vai estar, ou é a mãe, ou é a casa toda do pai, ou então seria o sol e a lua é o pai, tá bom? É o próprio pai, a gente viu isso, não vou voltar. Ou seja, que o pai e os irmãos se curvam para ele, numa metáfora de estrelas, algo muito maior do que o campo, né? Vai saber, e contou pro pai e pros irmãos, vai Gabó, e o pai, ele dá um chega para lá, né? E fala, mas que sonho é esse? Asher Halam, que você sonhou. Agora, eu e sua mãe, ou seja, quem interpreta que o sol e a lua, as estrelas, é o pai, a mãe e os irmãos, o próprio Yaakov. Por acaso vou eu e sua mãe e seus irmãos se curvar para você no chão? Vamos se curvar para você? E aí os irmãos odiaram mais ele. Então esses são os dois primeiros sonhos do Yosef, tá bom? E até agora, talvez ainda não aconteceram esses sonhos, né? Depois tem o sonho do ministro do pão e do vinho, que te viu, que era o vinho que ia dar videiras e rapidamente ia florescer. A gente viu na aula que uma das explicações é que essa videira é o próprio Yosef, que ele ia florescer através do ministro do vinho, ele ia crescer no Egito, é o que acontece mais 2 anos depois. E o do pão que ia morrer. Tá? E depois tem o do faraó, que é tudo que a gente estudou nas últimas aulas, que é através dos anos de fartura vai sustentar, e por isso tem que fazer armazéns, e é tudo que você faz, e por causa disso ele vira a pessoa mais importante do Egito. Então são 1, 2, 3, 4, 5 sonhos, né? Mas em 3 períodos diferentes. Esses são os sonhos que rondam Yosef. 2 sonhos primeiro, depois do pão e do vinho e do faraó. 5. E 2 do faraó, verdade, 2 do faraó, exatamente. Bom, eu esqueci. 2 do faraó, das vacas e o das espigas, né? Tá bom. E então, a gente tem que entender o que Yosef, então, ele queria da vida logo nos primeiros, porque os 2 primeiros são os sonhos que tratam, são os sonhos dele, né? Ou seja, da vida dele. E o que ele entende da vida? O que ele acha, porque os irmãos odeiam, então a gente viu na aula, que é o seguinte, que Yosef ele entende que ele precisa ir para fora da terra de Israel para trazer a salvação do mundo inteiro. Basicamente, esse é o objetivo de Yosef. Eu vou trazer a salvação do mundo inteiro. Como que se traz a salvação do mundo inteiro de acordo com Yosef? Saindo de Israel e influenciando os outros povos com bons valores. Que valores são esses? Os valores dos nossos patriarcas, de Abraham, Yitzhak e Jacob. Ou seja, da família hebreia. Esses valores têm que ser influenciados nas outras sociedades que carecem desses valores. E então o objetivo do povo de Israel, como se fosse um sacerdote perante Deus, como a gente quando recebe a Torá fala que a gente chama Mamlechet Panim, um reinado de sacerdotes, a gente tem que ir para os outros povos e ensinar a eles bons modos, boas virtudes, como se comportar, boas condutas, boas, de forma que eles saibam se portar e serem pessoas boas, povos bons. E assim a gente vai influenciar o mundo inteiro. Tá? E da mesma forma que talvez Deus ele fez um pacto com os hebreus, com a nossa família, que é o Brit Milá no caso, né? Na própria carne, de ter um pacto com o nosso povo, não necessariamente, futuramente, Deus possa fazer esse pacto com outros povos. Mas como que Deus vai fazer o pacto com esses outros povos, se esses povos estão se comportando com idolatria, com promiscuidade, assassinato, roubo e assim vai? De que forma a gente pode fazer isso? Trazendo esses valores para a cultura deles. Tá? No mundo inteiro, se eu tenho que escolher um povo, qual povo eu escolho para tentar influenciar? O Egito. Por quê? Porque o Egito é a cultura que influencia todas as culturas do mundo, já que ela era a potência da época, em todos os aspectos. Então eu vou na potência da época e tal. E a gente viu quando Yosef chega como escravo no Egito, como o Egito estava em uma crise. Qual é a crise? Que
A gente viu sobre que ninguém teria, como se fosse que era um país estéril, que não ia ter mais continuidade, estava para acabar, e todo mundo viu o hebreu que chegou como a solução. O próprio faraó viu como a solução o hebreu, tanto que ele que salva o Egito, né? Então ele salva o Egito por causa da fome, que é o sonho do faraó, porém isso não impede dele de tentar concretizar o sonho dele. Qual é o sonho dele? Não é só salvar o mundo de pão e de água, e sim é alimentar espiritualmente o mundo inteiro, tá? E esse é o papel do povo de Israel, dos hebreus, da família do Bnei Israel, dos filhos de Israel. Esse é o nosso papel, tá bom? Essa visão de mundo não é a visão que o nosso povo hoje em dia entende da visão do povo de Israel. Não é essa, certo? Concorda comigo? A gente não tem que sair de Israel e influenciar os outros povos. Por que não? Porque depois de Yosef a gente já passou 3.500 anos dessa história, aproximadamente, e a história já provou que esse não é o caminho. Sempre que a gente tentou fazer isso, não só não deu certo, como foi um tapa na cara em todos os sentidos. No sentido da assimilação, do antissemitismo, da aniquilação do nosso povo, e os valores não influenciaram muito os outros povos, não, muito pelo contrário, os valores deles influenciaram o nosso, certo? Isso não dá certo. Porém, você não tem essa bagagem histórica que a gente tem. Ele acabou de ser povo, então para ele isso fazia sentido. Já Yehudá e os irmãos tinham, que era o motivo da briga, que a gente viu deles, tinha outra ideia de que tinha que fazer com o que era Bnei Israel, o povo de Israel, os filhos de Israel, que gente falou, não, a gente tem que ficar na nossa terra, né, criar um povo hebreu nessa terra, a terra de Israel que Deus mostrou para nós, lá ser um Goi Gadol, um povo grande, e através da gente como povo na nossa terra, a gente vai influenciar os outros povos. Não como indivíduos, mas como povos. Porque através da política, o nosso povo vai ser influente, e aí os outros povos vão acabar se influenciando da forma que o nosso povo se comporta, e aí eles vão receber um pouco dessa luz, e no final eles vão ser povos melhores. Então a ideia é se você consegue influenciar as pessoas como indivíduo, de indivíduo para indivíduo, ou como povo para povo, né? E o que a gente vê da história é que povo para povo é a forma de influenciar o resto da humanidade. A única forma que o povo de Israel pode influenciar o resto da humanidade é como o povo de Israel, e não como o judeu, o hebreu individual, que vai lá no meio do outro povo. Isso não funciona, tá? Então, esse era o embate entre os irmãos, que Yosef falou, não, a gente tem que ir. Eles viam como um perigo, e Yosef tem que ir para o exílio, querer levar a gente para o exílio. A gente viu até aqui no sonho lá, que primeiro aparece o sol, depois a lua, depois as estrelas, que é claramente uma indicação de indo para o exílio, né? De anoitecendo. A gente está na luz, se quer levar a gente para o exílio, isso é um perigo para o nosso povo. E Yosef, ele acaba indo para o exílio, enfrentando todos esses perigos da assimilação, que é o que a gente está estudando agora, e ele está disposto a pagar esse preço a ponto de concretizar o que ele precisa, e a história aconteceu, que no final ele chegou no ponto que ele queria, na posição que ele precisava, e agora que ele manda no Egito inteiro, ele pode influenciar o Egito inteiro e assim o mundo inteiro. Qual é a melhor forma de influenciar o costume, a conduta, os hábitos, os pensamentos, as ideias do outro, de um povo? Não é praticando, é através da economia. Ou seja, não é através da cultura, não é fazendo filme, nem necessariamente também escrevendo livro. Também. Sim, na verdade, quando a gente vai ver, pelo menos no último século, as ideias que mais influenciaram os outros povos, vamos corrigir escrevendo livro, mas são os livros de economia que influenciaram a ideologia das pessoas, até mesmo em questões que não têm a ver com economia. Então, se você vê, por exemplo, capitalismo e comunismo, né, se a pessoa é liberal, se ela é conservadora, se é comunista e por aí vai, você vai ver que primeiro o que ela acha que o governo tem que fazer em relação à economia. E isso vai ditar tudo o que ela acha em relação ao mundo inteiro. Então a pessoa que tem a caneta
né, o ministro o pessoa de dizer como a economia, como tem que ser a relação entre as pessoas, ele dita as regras, ele acaba influenciando o mundo inteiro, muito mais, por exemplo, do que um líder religioso. Muito mais. O líder religioso, no máximo, consegue influenciar a comunidade dele. Mas nossa, as pessoas têm que trabalhar, não sei o que, ela tem que ter o dinheiro, né? Agora, quando você mostra como vai ser a economia aí pronto, influenciou tudo. E se é a maior economia do mundo, aí influencia o mundo inteiro. Então Yosef tem a economia na mão, ele vai salvar a economia do Egito, mas junto com salvar a economia do Egito, ele quer botar valores e fazer com que os egípcios melhorem como indivíduos, como povo também, como cultura. Essa cultura que já foi vista, que é uma cultura que está fracassada, está indo para o abismo. E o próprio faraó, ele descobre isso, tá bom? Agora, entre parênteses, o que eu estou falando aqui não é nada comprovado, né? E talvez não pode ser que não está certo, é só uma hipótese, tá? Que eu estou jogando aqui, que se a gente for ver, eu pesquisei no Google, agora eu pesquisei semana passada, não sei se eu vou lembrar o nome do faraó, mas mais ou menos, talvez tenha uma diferença de 200 anos. Existia um faraó no Egito, que descoberto pela arqueologia, mais ou menos nessa época, talvez com uma diferença de 200 anos, que ele é diferente, que ele começou uma nova dinastia, né, no Egito. Dizem que ele reinou, acho que até no máximo 20 anos, ele morreu jovem, não sei o que lá, que foi o único faraó monoteísta que existiu no Egito. Então o Egito todo politeísta, e do nada um faraó. Tem discussão se na verdade era monoteísta o faraó, ou se na verdade ele não é que era monoteísta, tem um outro nome que eu agora não vou lembrar, que é assim, eu acredito tipo no politeísmo, mas eu sigo só um Deus, como se fosse, entendeu? Só um Deus. E esse faraó, então, tem discussão. Então, se ele só achava, só um Deus é forte, mas não é que ele negava a existência dos outros deuses, ou então se ele realmente acreditava em Deus. E ele falava que tipo, é como se fosse o Deus Sol, só que na verdade o Deus Sol não é o Sol, e sim o Sol é só uma representação de um Deus que não tem forma. Tá? Mais ou menos o que ele acreditava. Agora vocês podem pesquisar aí, pesquisa aí para mim durante a aula, no celular, no Google, para saber o nome do faraó. Não, bota assim, faraó monoteísta. Vai ver no Wikipedia, vai aparecer. Fácil, hoje em dia. Tá? É Camão, alguma coisa assim. Tá? E é bem conhecido. E talvez esse faraó é o faraó que está se tratando. Porque vocês perceberam que o faraó ele tem quase uma fé cega por Yosef. Tudo que Yosef quer, ó, tem aval de tudo. Então quer dizer que o faraó... Calma, de novo. Em português. Isso é a Wikipédia? 1353 a 1336 ou 1351 ou 1354 BC. Traduz para português, por favor. He was known as Amenhotep IV. Então, teve aí mas bota em português para ele traduzir o Wikipedia para português, para a gente saber o nome em português. Akhenaton. Isso, Akhenaton. Isso aí, Akhenaton. A revolução de Akhenaton, o faraó que acabou com 2.000 deuses e instaurou o monoteísmo no Egito. Exatamente. Então, do nada, uma época. Isso, a gente tá, e qual é a data? É 1.300 anos antes. 1.353 anos antes, isso quer dizer que a gente está isso quer dizer que bota 2.000 mais... ele é o tio, né, da Nefertiti, vamos ver. Então, a gente está falando de 3.300 anos atrás, mais ou menos. Então, isso quer dizer que é mais ou menos 3.300 anos. A gente sabe que a saída do Egito foi há 3.334 anos atrás. Não acredito que o faraó, tipo, então, talvez pode ser o de Yosef, que a gente está falando 200 anos antes, por isso que eu estou falando, mas teve alguma coisa que esse faraó nessa época mudou toda a cultura e todo o status quo de uma cultura egípcia, porque alguma coisa mudou lá, certo? Então, pode ser que foi Yosef, que influenciou ele através da economia, não só isso, talvez
Lembra que a gente viu que o faraó sonhou? A gente viu que sonhar é alguma coisa dos hebreus e ninguém correspondia a ele, então ele só tinha o hebreu. Então talvez ele se identificou no Yosef, o que ele sonhou, e aí, e pelo tempo, ele realmente entendeu e por isso que Yosef é o cara que vai mandar em tudo e o faraó estava junto com Yosef. Pode ser, faz parênteses, fecha aqui a hipótese sem nenhuma prova, tipo, não é da Torá, mas alguma coisa aconteceu nessa época. Pode ser da saída do Egito, talvez depois que os judeus saíram do Egito, é o faraó depois da saída dos judeus do Egito, pode ser também, não sei. Tá? Mas algo aconteceu aí nessa época. E dizem aí, tem aí escrito até que existiram escritos que ele é Elion, tipo, o nome de Deus chamado Deus Elion, tipo, que é alguma coisa que está na Torá, né? Como o Melquitzedek chama o Abraham, né? Para Abraham, que ele é Elion, o Deus de cima, isso é coisa de hebreu. Né? Que Melquitzedek era o Shem, que era hebreu. Né? Então tem alguma coisa aí. Mas, vamos voltar ao assunto, então. Yosef entende isso. Então vamos lá. A gente viu que o Rashi no passuco 45, não 45, 55, acho. Vamos aí. 55, exatamente, vamos lá. Ele vai falar então 55, que está escrito assim: e teve fome toda a terra do Egito, e o povo gritou para o faraó por pão. E falou: faraó, tudo para todo o Egito, vão para Yosef, o que ele falar, façam. O que o Yosef falar, vocês vão lá e façam. A gente leu um Midrash ano passado, mas vamos ver o Rashi, que ele é mais sucinto. Porque eles foram para o Yosef pedir pão, e ele pediu para que façam um Brit Milá, né? Tirem o prepúcio. Aí falaram: o Yosef quer que, tipo, dá pão pra gente. A gente quer morrer. Falou: vai lá. E Yosef vai falar: não, mas ele quer que a gente tire o prepúcio. É tudo que a gente viu o Midrash fala passada. Quem quiser volta lá. E aí no final eles fazem para sobreviver, né? E aí, por essa exigência de Yosef, ele fazia com que os egípcios tirem o prepúcio para poder comer. Ou seja, todo o Egito tirou o prepúcio. Fez Brit Milá no Egito todo. É exatamente essa ideia de tentar primeiro que pela Kabbalah, o prepúcio é o lugar de maior impureza que existe no corpo humano, tanto que tem que tirar, e tem muito a ver com a força do povo egípcio. Tá? O prepúcio. Cada povo tem a ver com o órgão e o Egito é o prepúcio. Então é para quebrar, o que chama na Kabbalah, clipar a casca, né, da impureza egípcia, para eles ficarem mais aptos de receber bons valores. E também a gente sabe que o Brit Milá tem a ver com um pacto, né? De entrar no pacto de Deus. Que é como se fosse quem está falando, viu, Egito? Vocês podem fazer um pacto de Deus e se também um povo escolhido. Né? Se tudo encaminha bem. Só que a gente vê que não encaminha bem pelo Midrash que a gente viu ano passado. Que no final, os egípcios acharam Yosef como se fosse aquele bruxo que fez tudo e a gente agora é forçado a fazer o que ele quer. E não viram isso muito com bons olhos, ou seja, não deu muito certo. Tá? Isso é o número 1. E o número 2 é quando Yosef compra todas as terras do Egito e ele fala o seguinte: agora todos vão mudar de local. Porque ele mudou todo mundo de lugar para desassociar as pessoas de pertencimento da própria terra. Por quê? Porque o Egito era um mundo pagão, que acreditava em idolatrias, em força da natureza. Aqui é a árvore que eu faço a idolatria. Então o mundo pagão tem muito a ver com onde ele vive, né? Eu vivo nesse local, então é aquela montanha, aquela árvore é poderosa, e tem muito a ver com a terra, né? Então ele quer tirar a pessoa apegada daquela terra e mudar para outro lugar, para eles perderem essa cultura, perder essa comunidade, acabar com essas idolatrias, e aí talvez nesse outro lugar ele entender um pouco esse sentimento de desapego da terra, de nômade, né? E talvez desprender um pouco da idolatria e talvez começar a pensar um pouco mais no monoteísmo. Então Yosef está tentando fazer o que Abraham tentou fazer antes. Abraham não, né? Avram. Antes de virar Abraham. Sim, estão comigo? Então, esse é o plano de Yosef, então. O plano de Yosef é hebraicalizar ivrizar de Ivri, hebraicalizar o Egito. E assim o mundo inteiro. Tá? Ele consegue fazer isso? Não, ele não consegue fazer isso. E qual é a consequência do que ele faz?
a escravidão dos judeus, dos hebreus. Ou seja, o contrário. E todos no final, todos os hebreus são assimilados e quase não saem do Egito se não fosse pela graça de Deus, se Deus fosse lá tirar com Moshe, né? E só saiu alguns. Ou seja, é um grande fracasso. Então tudo que a gente está vendo em Bereshit, que é o plano de Yosef, agora ele é legítimo, porque nunca foi tentado antes e faz algum sentido pelo menos para Yosef, mas a gente vai ver que pela história, a gente vai ver que é um grande fracasso. E a gente vai ver o que Yosef vai fazer. Mas nesse momento da história, Yosef está convicto disso. Quem não está convicto disso, os irmãos. E o sonho de Yosef é que todos os feixes de trigo vão se curvar para Yosef. Logo quer dizer o seguinte, vocês vão me apoiar e me ajudar a fazer isso. E a pergunta é, os irmãos estão dispostos a ajudar Yosef? Porque Yosef ainda diz assim, só vai dar certo se os irmãos me ajudarem. E ainda vai, você quer reinar sobre a gente, você quer ser o rei sobre a gente, ir fora da terra de Israel e governar e fazer o que você quer, sendo que a gente discorda? Então nesse momento não, a gente não concorda com isso. Então esse é o plano de Yosef. Então, é que através das mudanças econômicas, mude também o comportamento do povo. Tá? Isso vai ter muito a ver, só para completando, que no versículo 2 do capítulo 42, o Jacó vai falar, vamos ler um, a gente leu 2. O Jacó fala assim, Vaiara Jacó que Shever b'Mitzrayim. Jacó viu que tinha Shever, né, que tinha alguém vendendo comida no Egito, e falou Jacó para os filhos, lá matitaharu, porque eles vão ficar com medo, vão para lá, vão comprar comida. Depois a gente vai ver mais claramente o que quer dizer essas coisas. Vai o menino chamata e fala, veja, para os filhos, eu ouvi que Shever b'Mitzrayim, que tem alguém vendendo comida no Egito, Redu chama, desçam para lá, vestivru lá no Misham, e comprem para a gente de lá, venível lá na Mute, viveremos e não morreremos. E aí a palavra Redu chama, desçam para lá. Tá? Desçam para lá, o Raja vai falar que desçam, Redu, é a numerologia 210, que é justamente o número de anos que eles ficam no Egito. Então, Redu chamam, fiquem lá 210 anos. E viveremos e não morreremos, tá bom? Vamos ficar lá 210 anos. Querendo dizer o seguinte, junto com o que você está fazendo, vão lá e ajudem você. 210 anos, que vai ser o exílio. Que está na hora de a gente concretizar a profecia que Deus falou para Abraham, né? Que que estrangeiros vocês serão numa terra que não é de vocês. Chegou a hora de concretizar isso e depois vou tirar de vocês com Rehush Gadol, com grandes propriedades, vocês vão ser um povo, vão para a terra de Israel e vão herdar a terra de Israel. Chegou esse momento, vão lá. E Jacob está mandando os filhos, né? Vai lá. E aí, sobre isso, em Bereshit, qual é o versículo? Vou anotar aqui, cadê? Não estou achando. Capítulo 1, versículo 28. Podem ver lá. Capítulo 1, versículo 28. Aqui, pode deixar. Vai varechotam, Elohim, vai omelahem, Elohim pro melu etares. Que Deus abençoa o homem, né, o homem e a mulher, né, e fala frutifiquem, multipliquem e preencham toda a terra, né? Vervshua, e a conquistem. Urdu, a mesma palavra, Urdu bidgatayam. Urdu aqui em 42:2 a gente traduziu como desçam para lá, de Laredet, né? Então aqui Urdu, a princípio aqui é de subjugar. Subjuguem os animais, os peixes do mar, o Beofa Shamaim e as aves do céu, Bechol Hayá, e todos os animais selvagens, Aromés e Talaretz, que andam sobre a terra. E aqui também está a palavra Urdu, então em Bereshit. Aí olha o Urash. O Urash ele vai falar o seguinte. Cadê o Urash? Não tem Urash aqui, pô. 29. Aqui. Ué, aqui não? Um segundo. Cadê o Urash? Ah, será que é antes? Ué.
Não falar de Urdu, será que é antes que ele fala de Urdu? Não é aqui. Isso que dá não conferir. Que? Mas tá vendo no Rashi? Cadê? Cadê? Não tá aqui no meu livro. É depois de qual? להגיד לנו שאם משהו קדום אז הוא נצחי, נכון? Não tô achando. משהו נברא, הוא לא נצחי. הוא נברא. Sim, 29, não é? Tem 29 e 30. Lechem e Eliochla, Lechol Hayat Haaretz. A 28. O Revushua. או קדום, או נברא. או מתחלק. אבל אם משהו פתאום הוא נברא, Não sei. Então me passa talvez esse. 28. Isso. Aqui, Ordub de Gatayá. Interessante, eu não achei isso. Tá bom. Então, o Urad fala assim: tem nessa linguagem a linguagem de iridui, de subjugar, e a linguagem de yeridá, de descida. Tá? Fala o Urashi. Se você merecer, Rodê Berrayot Babemut. Você vai subjugar os animais. Se você não merecer, você vai ser feito como rebaixado perante eles e os animais vão reinar sobre vocês. Então assim vai falar o Urashi. Aqui é a mesma coisa então. Urdu chama. Desçam para lá. A pergunta é desçam para lá como se fosse estar por cima ou estar por baixo? Mesma coisa dos animais. Se o ser humano se comporta como ser humano, como o ser humano deveria se comportar com as 7 leis de Bnei Noah, dos filhos de Noé, a gente está acima dos animais. Se não se comporta, os animais vão estar acima da gente. A gente vai estar abaixo dos animais. Caramba. Tá filmando, Ana. Abre a porta, talvez. Parece um bicho aqui. Aí, está falando de subjugar os animais. Apareceu aqui uma barata voadora. Vamos lá. Então, se você se comportar, você vai estar acima dos animais. Se você não se comportar, os animais vão estar acima de você. Tive um pouco de Yosef, que ele falava que o Reuven, vamos tacar no poço e testar com os animais. Se os animais subjugarem Yosef, quer dizer que ele não é tzadik. Se ele for tzadik, os animais não vão fazer nada com ele. Mesma coisa aqui. Então vai falar, desçam lá. E a ideia é o seguinte, no Egito, então, infelizmente, muitos povos, os homens, o ser humano, a humanidade, está no nível de ser subjugado pelos animais, né? A maioria dos povos, vamos dizer assim, através do comportamento das pessoas. Né? Que a gente vê, vocês se comportam como animais, né? Porém, no Egito, a situação estava muito pior. Na verdade, estava pior e ficaria ainda pior. Porque a gente sabe que 210 anos depois, quando os judeus estão para sair do Egito, na verdade, 210 não, vamos tirar ainda 80 anos. Então, 130 anos depois, a gente sabe que Deus vai mandar atacar os filhos no Nilo, certo? E não só isso, vão ter Midrashim, que nas construções do Egito, que a pessoa tinha que fazer, que os judeus tinham que fazer escravizado dos tijolos. Se não tivesse tijolo, você botava no lugar o bebê, o filho, certo? No lugar do tijolo. Então aqui os seres humanos não eram nem comparados com animais, eram comparados com tijolo. Pior ainda. Onde mais aconteceu isso? Na Torre de Babel. Né, que falavam, se algum homem caísse da construção lá de cima, ninguém ligava. Se um tijolo caísse, era luto por uma semana. Todo mundo chorava, um tijolo caiu. Então tem civilizações que o ser humano é ser humano. Tem outras que o ser humano é como animal. Tem outras que o ser humano é pior que o tijolo, que a pedra. A pedra vale mais do que o homem. Né? E assim vai ficar o Egito. Ou seja, não funcionou. E o Egito então, já estava bem mal. Né? A ideia de você cultuar animais, esses animais são deuses, e você... Né? Mesma coisa, a gente vai ver os próprios nazistas, né? Eles tinham um maior carinho e respeito pelos animais. O Hitler era vegano, por exemplo, tá? Nada contra vegano e tal, mas só para entender que tem sociedades que às vezes o animal está acima do ser humano, né? Então essa é a situação do Egito que Yosef quer resolver, quer melhorar, quer salvar o Egito. Né? Tá perguntando se quer salvar o Egito ou quer salvar a Israel? A custa de Am Israel ou não a custa de Am Israel? Essa é a pergunta aqui
que você pode começar com uma intenção, mas talvez com o desenrolar da história mude de intenção, né? Então, assim, então a gente pode terminar esse capítulo 40, começar de fato o capítulo 42 agora, tá bom? Só terminando esse capítulo 41, a gente viu do filho que ele falou que Deus esqueceu né, da casa do meu pai. Então, quer dizer que ele, Yosef, a princípio, quer esquecer a casa do pai. Porque quando eu penso nos meus irmãos, na minha infância, na minha família, o que eu penso? O meu avô que quis matar minha família, a minha mãe que morreu, meus irmãos que me odiaram, que me venderam, me trouxeram até aqui. O meu pai, eu não sei que se me liga para mim ou não liga para mim. É só trauma. Depois, por causa disso, eu sou escravo, eu vou pra prisão, não sei o que lá. Agora, vocês finalmente, pelo meu próprio suor, Deus me ajudou, né? Agradeço a Deus, tudo em Deus. Ele me fez chegar nessa posição e agora eu estou tendo um trabalho que eu posso influenciar o mundo inteiro e eu estou bem finalmente há 9 anos. E finalmente, agradeço, obrigado por ter esquecido toda a minha primeira parte da vida, a casa do meu pai, tudo isso. Obrigado. A gente vê também que até então, sempre tem duas opções de ser o povo de Israel. Tinha Avraham ou Lot, né? A gente vê que Avraham é o povo de Israel e Lot ele é rejeitado e deixado para lá. Depois tem Yitzhak ou Ismael. A gente vê que Yitzhak vira o povo de Israel e Ismael ele é rejeitado e deixado para lá. Depois tem Yaakov e Esav. E Yaakov vira Israel e Esav ele é rejeitado. E agora tem 12. A pergunta a gente já discutiu, quem é o rejeitado e quem vai virar Israel. Que até então os filhos pensam assim, só um vai virar Israel. Então eles achavam que Yaakov estava para escolher Yosef. E se escolhesse Yosef ia ser uma tragédia, porque olha o que Yosef quer, que levar a gente para o exílio. Tem que ser a gente, tem que ser Yehudá, né? E Yosef, talvez ele entendeu o seguinte, talvez eu sou Israel e os outros são rejeitados, então eu não preciso me conectar mais com a minha família, porque agora eu, como Israel, estou fazendo o que realmente devemos fazer, que é salvar o mundo inteiro, e eu estou nessa posição porque Deus está me ajudando. Ou talvez não, eu sou rejeitado. Tá bom, eles são Israel lá, eu sou rejeitado, não tenho mais nada a ver com isso, eu estou agora criando a minha história e salvando o mundo inteiro, que é o que eu quero. Então não necessariamente você quer se conectar à família, tipo, não, essa ideia, não necessariamente. Pode ser que quando os irmãos vão chegar lá, eu falo, esses caras apareceram de novo na minha vida. Já teve aquele amigo que ele conhecia, aquela pessoa que falou, não quero encontrar aquela pessoa mais, aí dona, ele tá aqui, né? Então, talvez você pensou assim. Ou não. Ou talvez ele ficou que feliz, meus irmãos, não sei, vamos ver, né? Isso é no primeiro ponto, né? Segundo, que Yosef perdeu a mãe, certo? E ao perder a mãe, o pai não deu tanta importância assim quando a mãe morreu. Concordam comigo? Estava no meio do caminho, perto da cidade importante que estavam para chegar, que era Beit Lehem. Morrendo no caminho, calma aí, vamos aqui para a esquina, vamos aqui para o Gonçalves, para a margem aqui do caminho. E como é chulo em português? Tem a Netive, tem o nome? Fugiu o nome. Você está só quando dá um problema no carro. Acostamento. Vai aqui para o acostamento e fez lá, enterrou, vamos seguir a viagem. Minha mãe não vai ser enterrada lá em Merat Marpelá, que está próximo, a gente está indo para lá, não custava levar para uma cidade ter um enterro nobre. No meio do caminho, eu sempre não fala nada, mas isso magoa. Como eu sei que isso magoa? Porque a gente sabe que antes de Jacob morrer, ele vai chamar Yosef, a gente vai ver isso nos últimos capítulos, no penúltimo capítulo, se eu não me engano. Ele vai chamar Yosef, eu sei que até hoje você está magoado por causa da sua mãe, mas entenda que eu fiz isso por causa disso, aquilo. Então, tinha isso ainda para resolver na família. Eu não sei se talvez o meu pai realmente entendeu que a minha mãe é a rejeitada e a Leá é a matriarca. Como que Deus planejou para no final de casar com Leá primeiro. E a minha família, meus irmãos odiavam. Talvez a minha família é um erro mesmo. E eu não sei o que é do meu irmão. Eu não sei o que é do meu pai. Não sei, tá bom. Ficou para trás.
Tá? Outra opção é quando falou Nashani, que Deus me fez esquecer, não no sentido que eu esqueço e queria esquecer minha infância. Que Deus fez me esquecer o sofrimento que eles me causaram e hoje eu estou tranquilo com isso. Se eu encontrasse meus irmãos hoje, eu não ia ficar com raiva como eu estava até então. Deus me fez, tipo, como se fosse virar a página. Tipo assim, aconteceu o que aconteceu na família, mas isso já não me dói mais. Já fui lá, já fiz minha terapia lá, já fui no psicólogo, isso já está resolvido. Se eles chegarem a entender de que foi de Deus, por isso que ele falou que Deus, né, na Shine, Deus me fez esquecer, ou seja, eu sei que foi Deus que quis por um bom propósito, para eu chegar aqui, para salvar a minha família ou salvar os egípcios, e está bem resolvido e eu não tenho mais nada contra eles. Pode ser essas duas ideias aí, tá bom? Então, vamos lá, capítulo 42. Faltando, então, 9 capítulos. Vai lá Yaakov que é Shever Mitzrayim. E viu Yaakov que tinha Shever no Egito. O que é a palavra Shever? Eu traduzi anteriormente como vendedor de comida. Tá bom? Mas a palavra Shever descontextualizada, não nesse contexto, pode significar 3 coisas. Tá? Shever pode ser realmente alguém que vende comida, ou que compra comida, tá? Um comerciante de alimento. Segunda opção, Shever é quebra, ruptura. Shever, por exemplo, o shofar tem os shvarim, que são os toques quebrados, né? Que é Shever, tu, né? Tu, né? Shever, quebra. Lisbor, quebrar, né? E Shever pode ser também, qual é o nome da onde a mulher pare, dá a luz, né? Qual é o nome? Mashber. Certo? Mashber, onde a mulher deita para nascer o filho, é no Mashber. Então Mashber também tem a ver com esperança, com futuro, com continuidade, com Shever, esperança. Tá? Porque o que é o bonito? Que quando chamam que leito também do parto, onde a mulher, leito do parto, é onde a mulher se quebra e através dessa quebra nasce o filho, que são as contrações. Então tem Shever lá, é o Mashber, é o lugar onde tem o Shever, que é onde a mulher se quebra totalmente e através dessa quebra nasce uma luz, né? Dá a luz, bonito em português, dá a luz, né? Traz para o mundo uma esperança, uma nova vida, continuidade. Então sempre que tem quebra no mundo, é criada no mundo uma luz nova, vamos dizer, messiânica, que traz uma luz nova para o mundo. Então, ao mesmo tempo, pode ser quebra, ao mesmo tempo pode ser esperança, e também é o vendedor aqui de alimentos. Então, e viu Yaakov que tinha Shever no Egito. Não está escrito vendedor de comida. Tinha Shever no Egito. O que é Shever no Egito? A princípio literal é um vendedor, alguém que vendia comida, mas a princípio esperança no Egito. Yaakov também viu que tinha esperança no Egito. Ou talvez vai ter uma quebra no Egito. Talvez o exílio está para começar, que é a maior quebra que tem. A gente está aqui no bem e bom em Israel, na Geulah, na salvação, agora vai começar o exílio, a diáspora. Tem uma quebra no Egito. Yaakov vai irá, ele vê. Como assim ele vê? É a pergunta que ele vai fazer. Yaakov viu, ele está em Israel, em Eretz Canaan. Como ele viu que tinha alguém no Egito? Certo? Ele viu que tinham pessoas indo e comprando. Pode ser. Mas olha o versículo 2. Vaiomer, ine, chamate que Shever. Ele falou, veja, eu ouvi que tem Shever no Egito. Então primeiro eu ouvi, depois eu ouvi. Tinha que ter falado ouvi. Eu ouvi que tinha Shever no Egito. Eu ouvi, né? Alguém me contou. O que é viu? Rashi, Midrash, vários outros comentaristas. O Meir Harada, onde ele viu? Não é que ele viu, ele ouviu. Né? Tipo, eu ouvi que alguém falou que tem, mas por que está escrito viu? Então fala Rabas para Clara Shel Kodesh. Ele viu com as lentes sagradas. Ou seja, como se fosse uma profecia. Ruach HaKodesh. Espírito divino, ele viu de forma profética que tinha salvação no Egito. Aí vai falar Rashi. Shaddai Mejlosh Shever Bemitzrayim. Ainda existe salvação no Egito. Velosh Aitai agora. Mas não era uma profecia de verdade. Porque a profecia é certeza. E a gente sabe que desde que Yosef ele perdeu o Yosef, ele ficou em depressão, tristeza, e acabou a profecia de Yaakov e virou HaKodesh. Deus, como se fosse, desconectou dele. O que estava sempre com Yaakov saiu, porque Deus só tem profecia com alegria, certo? E a gente sabe que a presença divina agora está com Yosef, no Egito, certo? Que a gente estudou isso já.
Então, mas aí vai falar o seguinte, mas não é que ele estava totalmente sem, é como se fosse que tinha umas faíscas vinha, não vinha, um pouco turvo, alguma coisa tinha, porque é Jacob, Bilma. Então não é que ele tinha profecia, não era uma profecia, mas algo ele via, como se fosse. Então ele viu que tinha esse Shever no Egito. Quem é o Shever no caso? Ele viu que Yosef estava no Egito, porém não de forma tão clara. Então não de forma tão clara ele entendeu que era Yosef. Se fosse profecia, ele sabia, o Yosef está no Egito. Mas aqui então ele viu, mas não era uma profecia mesmo. Leodiobe Perusha Yosef. Não é uma profecia para fazer ele saber explicitamente que é Yosef. Ou seja, ele viu por profecia, por algo semelhante a uma profecia, que Yosef estava no Egito. Porém, como não era uma profecia mesmo, era um pouco turva, um pouco, como se fala isso? Nebulosa, embaçada, e ele não viu que era Yosef, mas algo, em algum subconsciente, ele entendeu que Yosef está no Egito. Então, eu vi que Yosef está no Egito, mas eu não sei que é Yosef, mas eu sei que a esperança está lá, que o Medrash vai falar. Não leia Shever, sim Sever, com Sami. Sever é de esber, de explicação. Existe alguma explicação para tudo que está acontecendo e para o destino da humanidade no Egito. Ou seja, lá está a solução, lá está a esperança. Que Hazakara Becholaretz. Por quê? Porque tinha Yosef no Egito? Porque era forte a fome em toda a terra. Que fome? Aí a gente tem que ir para o versículo famoso, que tem até música hoje em dia, que é em Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós 8, 11. Aí, abri na página. Ine, Yamim Baim, o profeta falando do futuro, né? Veja, dias virão, Neum Hashem Elohim, falou Deus. Veshlachani Ra'av Baaretz, eu vou mandar uma fome na terra. Mas não é uma fome de pão e nem sede de água. Mas sim de ouvir as palavras de Deus. Então no futuro vai ter uma fome de divindade e espiritualidade no mundo, que é a nossa geração claramente. Eu vi até num estudo, né, que tem um gráfico tipo de número da população por ano, né, que vê que os religiosos cada vez estão diminuindo, cada vez tem menos religião. Não estou falando de judeus, estou falando do mundo. Cada vez no mundo tem menos religiosos, né? Tem mais pessoas ateias, né? A religião está em declínio. Isso é um gráfico. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais as pessoas buscam espiritualidade. Está em ascensão. Então, cada vez mais, tipo, é meio que inversamente proporcional. Mesmo o gráfico da espiritualidade está assim, e da religião automaticamente está caindo, e da espiritualidade. Ou seja, nunca, em nenhuma geração, as pessoas quiseram tanta espiritualidade como a nossa geração. Embora a religião está em declínio. Porque a religião não é sinônimo de espiritualidade. Porque um negócio é ser religioso, o negócio é você ter conexão com Deus. Espiritual, religioso é você, é o costume da família, fazer assim, vou na missa, vou ter a estátua, rezo pra estátua. Eu quero conectar. Hoje em dia tem aqueles papos assim, é o cosmo, acho que tudo vai e volta, você dá luz, recebe luz. Recebe luz. Ou a pessoa, faz aí meu mapa astral. Qual signo você é? Então não vai dar certo não vamos nem nos relacionar. É o cara que diz ateu e acredita em signo, que não faz nenhum sentido, né? Zero sentido. Então, as pessoas estão buscando alguma coisa, muitas vezes pseudociências, né? Coisas, mas alguma coisa para acreditar. Tem muita gente que acredita em políticos, né? Em que, sei lá, comunismo vai salvar o mundo, o liberalismo vai salvar o mundo. Pessoas, algo para acreditar, uma força maior. Aquela pessoa que sei lá, era católica. Aí pergunta, você é religioso? Eu não sou religioso, eu era católico, mas não sou mais, eu fui evangélico, não sou mais, mas eu acredito que tem alguma coisa maior, entendeu? Ou seja, o cara finalmente está chegando em Deus. Como tem uma profecia, né, que as máscaras vão cair, né, que os falsos deuses, as máscaras vão cair uma hora. Então é isso. Isso é um bom sinal. As pessoas abandonando a religião e buscando a espiritualidade. Embora as pessoas são muito desinformadas e acabam nessa busca de espiritualidade caindo em vários papos furados. Mas é um processo. Uma hora vai chegar. Então, um dia, o que o Jacob fala? Olha, eu vejo que tem esperança no Egito. Porque está vindo uma grande fome na terra.
Não está falando forma de comida e não está falando que toda rola ares que toda a terra está indo para o Egito Lishbor. Não está escrito Lishbor lechem, comprar comida. Está escrito Lishbor. Ou seja, Lishbor é ser alimentados, esperança. Porque tem fome na terra, não está falando fome de comida necessariamente. Porque isso é no campo espiritual do Yaakov, de profecia. Por que está tendo fome na terra e por que lá vende comida? Porque está tendo fome de espiritualidade na terra e as pessoas estão indo lá para se alimentar. Tem uma história uma historinha, né, que um rabino pergunta pro um judeu que foi lá. Aí pergunta assim, do que você vive? Ele fala, eu sou engenheiro, engenheiro, trabalho. Não, do que você vive? Engenheiro, eu ganho comida, eu vivo de engenharia, faço meus projetos. Tá? Não, do que você vive? Ou seja, ninguém vive de dinheiro, ninguém vive do trabalho. Tem alguma coisa que te faz viver, que te alimenta de verdade. Pô, eu vivo, mas quando eu faço aquilo me preenche. Tem coisas que realmente te preenchem. Isso você vive, né? Isso que a Paula está falando, olha o versículo. Olha o final do capítulo 41, por exemplo, versículo 56. Ve'arav ha'e bechol pnei haaretz. E a fome era sobre toda a face da terra. Ve'ftah Yosef et kol asher bahem. E Yosef abriu tudo que tinha bahem. O que é bahem? Neles. O que é neles? Neles o quê? Tinha que ser tipo... abriu todos os armazéns. O que é? Abriu tudo que tinha neles. Ou seja, abriu o coração deles. Tudo que podia abrir neles. Né? Você estava abrindo as pessoas. Vaisbor lemitzrayim. Vaisbor ochel, não. O bar, como grão, comida. Não. Vaisbor. E alimentou o Egito. Vai fazer carab, e aumentou a fome na terra. Não necessariamente está de comida aqui nesse versículo. Toda a terra foi para o Egito. Lishbor el Yosef. Lishbor, comprar o quê? Adquirir o quê? El Yosef. Para o Yosef, não a comida. Eles queriam ter contato com o Yosef. Entendeu a revolução que Yosef está tentando fazer no Egito? Que razar carab porque a fome era grande em toda a terra, no mundo inteiro. Vaiar Yaakov que Sheva bemitzrayim. Yaakov, ele viu por profecia, quase uma profecia, que tinha salvação no Egito. Quem é? O Yosef. O Rashi fala. Vaiomer Yaakov levarav. Então falou Yaakov para os filhos. Lama titrau, porque vocês estão com medo. Vão e se juntem. Não é o que Yosef estava precisando? Vocês vão ficar aqui o quê? Vamos estudar dessa forma e na aula que vem eu estudo de outra forma. Vamos, menina, chamado. Veja, eu ouvi, eu entendi. Chamar isso aí, não é só ouvir. Eu entendi, compreendi que Shever bemitzrayim, que existe algo no Egito. Redu chama, desçam para lá. O que é Redu? 210 anos, vão para o exílio lá agora. Para qual lugar? Chama lá no Egito. Yosef, no Veshivru lá, e comprem pra gente, ou seja, adquirem pra gente, me chamam de lá. Ou seja, não está dizendo que é comida, me chamam de lá, ou seja, de lá vocês vão Shivru, que é a ideia dos feixes de trigo. Do Yaakov ajudando o trigo, do Yosef se curvando para ele, ajudando, né? Todo mundo a atar trigos, né? No Egito. Veniye, e viveremos, e não morrer, velonamut, e não morreremos. Porque essa repetição, viveremos e não morreremos. Se viver, não morrer, ou não, e não morreremos. E veremos é o quê? De verdade. Ou seja, de que você vive? Viveremos. Velonamut, também não vamos morrer de fome. Vai do Achei Yosef Fassará. E desceram os irmãos de Yosef, 10, Lisbor, Bar, comprar grão, Bemitzrayim, no Egito. Pela primeira vez a palavra comprar aqui vem associada do grão, e não só do sentido amplo. Porque o que os irmãos pensam? Falam, não, a gente não quer ajudar o Yosef. A gente só vai lá para não morrer, não para viver. Porque a gente vive aqui. A gente só quer comprar comida, que é o que a gente está precisando, e não morrer. Entendeu? Que a Yaakov manda eles para uma coisa, e o Tzoror Amor, que é um comentarista da época da expulsão de Portugal e tal, que é um cabalista e tal, ele explica que Yaakov, ele viu que Yosef estava no Egito, e da mesma forma que o Yaakov viu, os filhos também tiveram esse Ruach dessa profecia, e eles viram a mesma coisa que Yaakov. Eles não são burros nem tontos, eles também viram. E justamente por ver, eles
Aí Jacó fala, porque vocês estão com medo? Porque ele não entendeu, porque vocês estão com medo? Vão lá e ajudem. E eles estavam com medo por quê? Porque eles sabiam que Yosef estava no Egito e eles venderam Yosef, que é o que o Jacó não sabe. Então, agora a gente vai chegar no Egito e nosso irmão está lá e ajudar ele. O que vai ser da gente? O que a gente vai falar para o nosso pai? Ele fala, não, a gente vai lá comprar comida. A gente não está ainda disposto a fazer o que Yosef queria. Está disposto o que a gente quer, ficar na terra de Israel, aqui ajudar o povo. ואת בנימין אחי יוסף לא שלח, mas ele mandou Benjamim, Yaakov, que Etachev, que Amar, Penicrepad, já aconteceu uma desgraça. Depois, hora que vem a gente vai entrar tudo melhor, tá? Vai avó Bnei Israel, olha como eles descem como irmãos de Yosef, e eles chegam lá como filhos de Israel. Né? Lisbor, agora não é mais para comida. Lisbor, Betor Rabaim, para comprar dentro daqueles que vão, ou seja, para ajudar. Que Hayarav Barit Canaan, porque a fome era grande, também na terra de Canaã não tinha fome. Veio Yosef. O Ashalit, ele era o governante, Alarit, sobre a terra. O Amasbir, e ele também era o Masbir, o que alimentava espiritualmente. Lechol Amaretz, todo o povo da terra. O que é Amaretz, que aparece aqui? Amaretz é o ignorante, não é? A gente não chama Amaretz, é o ignorante de Torá. Pela primeira vez, Amaretz, só ignorante, ele é o Masbir, ele que alimentava. Vai avô rei Yosef estarravu lá, pai Maretz. Os irmãos de Yosef vão lá e se curvam para Yosef na terra. Concretizando por muitos comentaristas o primeiro sonho. Que eles vão se curvar por causa do trigo e ajuda, né, o Yosef. Vai Yosef etachi vei carema, ele reconheceu. Vai estar naquela da ele se fez de desconhecido. Vai dar bem e tá um caixote, falou. Rude, a gente vai ver isso tudo a hora que vem. Vai Omer da Rem, de onde vocês vieram? Vai falar. A gente veio da terra de Israel, Lisbor, Ochel, para comprar comida. Ou seja, eles vieram assim, olha, vocês vieram aqui me ajudar? Não. A gente veio para comprar comida. Entendeu? A gente não quer fazer o teu sonho, não. A gente não está disposto a isso. Veio comprar comida. Vai aquele Yosef Etachel, ele reconheceu os irmãos. Os irmãos não reconheceram Yosef, porque, ou seja, eles reconheceram o irmão como irmão. Vocês são meus irmãos. E eles, não, a gente não é teu irmão, não. A gente quis te rejeitar. Ou seja, eles não estão dispostos. Vai escolher Yosef Tralamot. Yosef lembra os sonhos. Asher Halam Lachem, vai Omer Lachem, Meraglim até. Lirat Etravat Aretz Bat. Vocês são espiões. Vocês vieram ver a nudez da terra. O que é a nudez da terra? Ver que a terra está fraca. Ver o que eu estou fazendo e ajudar. Vocês não vieram aqui para comprar comida. Vocês vieram aqui para ajudar. Ver a nudez da terra, ou seja, o que a terra está sem esperanças, vieram aqui ver o que está precisando para me ajudar. Vai homem lá, Doni, não. Avadeira, Baal, Lisbora, viemos para comprar comida. Aí não viemos ver aqui a nudez da terra. Vamos, né? Aí começa a contar a história. Aí fala, isso no 14, isso que eu estou falando. Vocês são meragim, sim, vocês são espiões. Bezot e Vacheno. E aqui, então, aqui a gente vai testar. Juro ao faraó, porque se vocês trouxerem o seu irmão pequeno, né? Ou seja, o teste é atrás de mim, porque eu sonhei que são 11 estrelas se curvando para mim. Né? E assim vai continuar, a gente vai continuar lá que vem, não necessariamente nessa pegada, a gente vai falar a palavra e os outros comentaristas, as outras explicações, mas aqui só para dar uma introdução, como além da história literal, que a gente vai estudar na aula que vem, existe algo muito mais grandioso aqui também, que a Torá quer nos contar. Né? A ideia, se você está associado a Yosef ou não, a ideia é como se fosse que todo mundo sabia que ele é Yosef, mais ou menos, mas eu não estou disposto a te ajudar. Eu não estou disposto a te reconhecer como irmão. Eu não estou disposto a aceitar a tua ideia. Eu acho que a ideia é outra. Né? A gente vai ter que entender através dessa pegada que eu peguei nessa aula como vai acabar a história. Tá? E a gente vai ver essa história do Yosef Zomba muito, para mim é uma das partes assim, mais surpreendentes. Tem várias camadas, tem várias. Então a gente vai ver todas essas camadas, a gente vai entender como a história vai desenrolando, conectando um pouco da venda do Yosef que a gente viu na aula que o taca no poço, que a gente viu, eles sabiam ou não sabiam, e o que ele achava do pai. A gente vai continuar, a gente vai ver como a história vai desenrolar por um rumo surpreendente, como Deus faz as coisas acontecerem, né? Mas tem vários que falam assim, Verradem, né? E um não está com a gente. Quem é um não está? Um é a numerologia 13, ou seja,
um das tribos ainda não faz parte, não queremos saber, né? Outra coisa que ele vai falar aqui, מצד שני זה כן... que a Gotcha Masagi falou, Yatsumizé, assim vocês serão testados e vocês vão sair disso. Yatsumizé, e a gente viu que quando antes deles tacarem Yosef no poço, quando o Yosef está falando com aquele homem desconhecido, que aí ele fala Yatsumizé, eles saíram daqui, a gente viu que Mizé, a numerologia é 12, eles saíram dos 12, eles não se comportam mais como 12 tribos, porque eles não acham que você quer uma tribo. Aí você fala, agora será testado se vocês realmente Yatsumizé, vocês não fazem parte das 12 tribos. Então a gente vai ver como tudo faz sentido nas nossas falas de uma forma muito mais profunda. Mas ano que vem a gente vai começar tudo do zero esse capítulo, estudar da forma mais literal e entender coisas também muito profundas. Tá bom? E aí depois que a gente vê tudo de forma literal, a gente vai voltar no final da história dessa forma que eu peguei dessa aula, né? Da interpretação que é a fome do mundo, e se a gente vai fechar também essa forma de ver a história. Tá bom? Então é isso.